Espíritu Santo, sopla en cada rincón de nuestro corazón. Llénanos. Como soplo que del cielo vino a mi corazón, fue la dulce y grata presencia de tu Espíritu, mi Dios, que llenó de consuelo y de paz mi vida. Que Deus possa abençoar, dando-me sabedoria, porque esta manhã acordei com o coração voltado para um pensamento, e esse pensamento é muito profundo, e eu pensei em colocar nesse vídeo, principalmente porque é direcionado à maioria dos jovens. Falo isso porque me lembrei, eu encontrei com um pastor e me lembrei de certa vez em que um jovem já chegou a esse pastor para confidenciar-lhe um problema que ele estava passando, problema de masturbação. E esse estúpido desse pastor, em vez de procurar saber a questão, procurar uma solução mais viável, execrou literalmente esse jovem. Faltou pouco para colocar, eu me lembro de um filme, não sei se era com Demi Moore, A Letra de Escarlate. Ela teve um problema envolto porque ficou grávida de um padre ou algo assim. E de repente a questão do filme A Letra Escarlate é porque ela teria que andar com uma letra enorme, condenando-a. E só faltou esse estúpido desse pastor colocar uma letra nesse jovem por causa do seu problema. Essa questão agora não é falar sobre Demi Moore, sobre a letra de Escarlate, mas sim sobre esse mal tão comum, principalmente em relação aos jovens. Existem aqueles, outro dia eu estava vendo vídeo de um pastor até muito conhecido, um teólogo, e ele, por sua vez, parece que tem tomado decisões que às vezes até assustam. Só que ele trata isso com um eufemismo tão grande, a questão da masturbação. Ele não deixa de ser razão quando ele fala que é uma necessidade fisiológica, principalmente quando nós avaliamos a questão com jovens, cuja idade está tenra e os hormônios afloram, sejam nas mulheres com seus estrógenos, ou então, por que não dizer estrogênio, ou por que não dizer os homens com o excesso de seu testosterona, que palavra difícil. Mas a questão é que o hormônio muitas vezes está implodindo e o jovem não consegue se conter. Mas existe uma outra questão mais polêmica e muito subjetiva. Nós não podemos avaliar de forma superficial e simplesmente dar o nosso veredito. Existe a questão da alma. Eu costumo afirmar que a alma de um ser humano, ela se assimila à alma de uma lagoa. Quando nós vimos uma imensa e profunda lagoa, nós olhamos a sua superfície, ela está esplêndida, muitas vezes linda, mas nós não sabemos o que há no recôndito de uma lagoa. O que não difere muito quando se relaciona a uma alma. Nossa alma, muitas vezes, por fora nós estamos calmos, mas no subconsciente, no âmago de uma alma, quantos estigmas, quantas mazelas, quantos sofrimentos. E muitas vezes isso acaba se tornando como uma válvula de escape. E quantas pessoas acabam se envolvendo na masturbação, se envolvendo no sexo contumaz, se envolvendo na pornografia. Como esse vídeo é direcionado para cristãos e para o cristianismo, o relacionamento sexual que é válido entre um homem e uma mulher dentro do casamento, entre uma esposa e um marido. E como estou falando para os jovens e falando sobre masturbação e por que não dizer sobre a pornografia, é necessário que se tenha um critério. É necessário que se tenha um entendimento para que possa, acima de tudo, buscar a solução. E a solução não é outra, eu não tenho outro remédio senão o Senhor Jesus, através do teu doce e incomensurável Espírito Santo. Aqueles que às vezes encontram volta e meia com esse tipo de problema, porque é muito comum na maioria da juventude. Eu digo que a eles, esses jovens, que eles devem buscar, acima de tudo, encher seu coração da graça e do amor de Deus. É claro que, infelizmente, muitas vezes acontece da pessoa cometer um pecado. Tem uma epístola escrita por João, me parece que entre o capítulo 1 a João, no capítulo 1, no final do capítulo 1, início do capítulo 2, em que diz que nós temos um advogado. Se nós confessarmos o nosso pecado, esse Deus é fiel e justo para nos perdoar. Enfim, diz o seguinte: filhinhos, não pequei,
Mas se porventura cometermos algum pecado, nós devemos buscar a Deus, que Ele é fiel e justo para perdoar. A grande verdade é que o pecado que não exige perdão é para o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como esta é uma outra questão, estou falando agora de questões que muitas vezes fazem parte do dia a dia, principalmente da juventude. Eu digo que esses jovens devem, acima de tudo, buscar em Deus, encher da sua graça. Outro dia, uma dessas noites passadas, eu estava vindo embora com minha sobrinha, era noite, e nós seguimos no estrada, ela e suas filhas pequenas. E de repente ela leva um susto, e sem ela perceber, ela passou em cima de um buraco na rodovia, e que acabou culminando com o pneu estourado. Eu me lembro que teve um senhor que se propôs a ajudar minha sobrinha. Por que eu falo isso? Porque ela teve que parar, consertar o pneu que estava com defeito, trocar o pneu e seguir viagem. E muitas vezes o pecado é como um buraco numa estrada. Nós não procuramos, minha sobrinha não viu o buraco e enfiou dentro do buraco, infelizmente, apesar de que, em se relacionando a isso, muitos procuram com suas próprias mãos enfiar em um buraco. Mas foi um acidente, e o pecado tem que ser um acidente em nossas vidas. Isso eu afirmo para os jovens, porque muitas vezes esses jovens, acontece de eles caírem nesse buraco. O que eles devem fazer é pedir a Deus pedir a Deus graça, misericórdia e perdão, e continuar a sua vida. Existem muitas formas de entretenimento, o futebol é uma delas, entre tantas outras coisas que possam aliviar a tensão tão comum na jovialidade, onde os hormônios estão eclodindo, volto a dizer, onde a necessidade é tão grande, a necessidade fisiológica. Mas quando nós priorizamos a Deus, a capacidade desse Deus é tão grande. E a esse jovem que muitas vezes deixou-se levar pela escravidão deste vício, porque realmente pode tornar-se um vício. E quando isso acaba se tornando um vício, é muito mais difícil. A pessoa acaba dominada por esse vício. Aí sim tem que se clamar e procurar alguém que possa lhe ajudar. Não esse pastor estúpido que eu encontrei com ele outro dia, que execrou esse jovem porque foi confidenciar o seu problema. Mas procurar uma pessoa idônea que possa ajudar. Voltando-me à questão da Lagoa Profunda, quantas pessoas que já não são tão jovens, mas acabam escravizadas por um vício e fazem desse vício uma válvula de escape. Eu conheço uma cristã que durante muito tempo tinha como válvula de escape o cigarro. Fumava às escondidas, lutava ferreiramente para se ver livre desse vício, mas era como uma válvula de escape. E ela lutava, mas não conseguia. Quantas pessoas não a colocaram no mais profundo do inferno por causa do seu vício, dizendo que ela estava no inferno. Só que Deus teve misericórdia e hoje ela conseguiu se ver libertada desse vício que tanto é prejudicial à saúde. Voltando-me à questão da masturbação, aquele que encontra com algum tipo de anomalia talvez nem saiba. Talvez um efeito psicossomático, talvez uma baixa autoestima, assim como uma profunda lagoa trazem inserida no seu âmago tantos detritos, dejetos. Quantas almas trazem em si estigmas, afrontas, e o subconsciente está tão contaminado. É importante avaliar criteriosamente de forma subjetiva, para então estabelecer não um julgamento, mas uma forma de estender a mão e ajudar. E quando nada se possa fazer, buscar em Deus orientação. Principalmente quando nós encontramos bons psicólogos, quando a questão se torna uma anomalia, se torna uma disfunção. Existem as questões também que são patológicas. São pessoas que não conseguem se conter por disfunções patológicas, enfim. Por isso é que eu volto a repetir, é muito complexo. Outro dia eu ouvi uma cantora, até muito conhecida, dando uma explicação tão bizarra a respeito disso, com afã de dizer que é pecado. É pecado, sim. Eu vou dizer, não é uma impureza. Mas Deus é misericordioso. Ao jovem que, por sua vez, volta e meia se vê nessa questão, eu digo que procure cada dia, cada vez mais se encher da graça e do Espírito Santo de Deus. Tudo isso vai se tornando supérfluo.
E Deus vai apontando as diretrizes, dando capacidade de se conter. Mas quantos que não querem abrir mão desse pecado por causa do prazer que propicia? Mas não adianta ter um prazer momentaneamente e depois ficar com a alma angustiada, porque o pecado causa dano à nossa alma, a menos aquele que não tenha Deus ou o Espírito Santo de Deus no coração. Esse já está perdido há muito tempo. Não adianta eu chegar, seja jovem ou seja pessoa madura, não importa, e dizer que ela deva lutar contra o pecado da masturbação, contra o pecado da pornografia, mas ao mesmo tempo essa pessoa não procurar lutar. Pessoas que não podem ver uma mulher seminua ou não, ou por que não dizer, na contramão dos fatos, mulheres que às vezes intimamente desejam situações assim. E no entanto, quando vem a necessidade, ela se aflora de forma tão grande que torna-se impossível conter. É muito complicado. O importante é que nós devemos colocar nossos corações na mão de Deus. Tem um provérbio profundo no capítulo 4, no versículo 21, se não estou enganado, ou 23, que diz que sobre tudo que nós devemos guardar os nossos corações, porque dele procedem todas as saídas, quando nós nos enchemos da graça. O que me reporta também a que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, me parece que a partir do versículo 18, onde diz que andai em espírito, não cumprirei as concupiscências da carne. Quando nós buscamos, sejamos nós jovens ou velhos, priorizar a graça, a misericórdia, o amor de Deus, aí sim, nós seguimos nossos caminhos, como fez minha sobrinha, me deixou em casa e depois foi para a sua casa. Aconteceu de ela, eu não estou dizendo que ela está no pecado da masturbação, isso fica bem claro, eu fiz apenas uma analogia da estrada da nossa vida. Ela seguia por seu caminho, houve um incidente e de repente ela simplesmente se preocupou em resolver o seu problema e continuar seguindo o seu caminho. Existe um caminho maravilhoso, traçado pelo Espírito Santo, que nos leva à vida eterna. E infelizmente muitas vezes Satanás joga cascas de bananas deste caminho, às vezes a buraco, criado até mesmo pelo próprio desprovido das trevas. O que nós não devemos é ficar olhando para o buraco, para trás, porque para frente pode ser que venha outros buracos. E quando isso acontecer, nós temos que estar atentos para desviar, ou seja, das cascas de bananas que eles jogam, por que não dizer dos buracos que existem no caminho. A estrada, o caminho de Deus é perfeito, eu sei. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Mas infelizmente, a própria palavra, como testifica em 1 Pedro, no capítulo 5, diz que nós devemos ser sóbrios, nós devemos vigiar. Que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, disposto a tragar quem quer que seja. E quando nós deixamos que ele venha nos amedrontar, nos atemorizar, então nós acabamos sendo tragados por ele. E quantas vezes a pessoa deixa o pecado da masturbação para cair no pecado, falo de jovens, no pecado da fornicação. E com isso cada vez mais vão se distanciando da graça maravilhosa e do amor incomensurável de Jesus. De um lado da balança está o amor de Deus, que nos dá vida eterna, que nos dá graça, que nos dá um gozo indizível, um gozo inefável, quando nós estamos genuinamente cheios da graça, cheios do amor, cheios do Espírito Santo. Não há se comparar, não há orgasmo que vale a pena, ainda que se tratando novamente de jovem, ainda que uma jovem encontre o homem, o rapaz mais belo que exista, ou por que não dizer vice-versa, ou seja, um jovem encontra a mulher mais formosa, nada se compara ao gozo de uma alma que é amada, que está amando a esse Deus numa reciprocidade inefável. Não existe graça e alegria maior. Por isso, aos jovens, eu deixo essa mensagem. Que eles procurem, acima de tudo, buscar em Deus. Aquele que talvez esteja por alguma disfunção, seja psicológica ou não, que busque primeiramente de Deus para que Deus possa apontar as diretrizes. Porque se for uma questão psicossomática, se for uma questão de baixa estigma, de baixa autoestima, se for algum estigma, algum tormento, algum trauma posterior,
Deus com certeza esquadrinha corações. Deus com certeza sonda os nossos corações. Por isso sempre há a solução. Como houve solução para esta que é escrava, não da masturbação, não da fornicação, de qualquer outro pecado, mas foi escrava de um vício de cigarro. Já que estou falando sobre questões de sexo, por que não dizer que quantos não caem no pecado do adultério são pessoas que estão casadas, mas estão escravizados, por que não dizer, pela pornografia, e acabam caindo no adultério? Porque não conseguem encontrar prazer em seu cônjuge. É importante, volto a repetir, ao que está escrito em Provérbios, no capítulo 4, que nós devemos, sobretudo, guardar os nossos corações nas mãos deste Deus maravilhoso, porque dos corações procedem todas as saídas. E quando um jovem, seja jovem ou não, seja mulher ou homem, coloca o seu coração nas mãos deste Deus maravilhoso, paulatinamente, de forma maravilhosa, Deus preconiza o livramento, Deus preconiza anticorpos, por que não dizer desta forma? Deus preconiza ministrações profundas, homeopáticas, e nós vamos crescendo. Por que não, já que falei sobre Provérbios no capítulo 4, por que não buscar 2 ou 3 versículos antes, no versículo 18, em que testifica-se o seguinte, que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Por isso a você, jovem, adolescente, pós-adolescente, por isso a você, homem ou mulher, que talvez esteja às voltas com esse mal tão comum, esse pecado tão doloroso, que nos angustia, que nos abate. Confie em Deus, busque em Deus, não na sua própria força, porque essa carne é terrível. Existe um texto, eu volto a repetir, de Gálatas, não sei se falei nesse vídeo sobre Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 18, em que diz que nós devemos andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. E quando nós andamos em espírito, nós cada vez mais nos enchemos da graça de Deus e temos capacidade de vencer os desejos que são muito comuns da carne. E voltando ao buraco da estrada que falei acerca da minha sobrinha com seu carro, existe uma epístola escrita por João, no primeiro a João, se não estou enganado, no finalzinho do capítulo 1, em que João diz o seguinte: não pequeis, mas se porventura pecardes, vocês têm um justo advogado. Nós devemos confessar. No início do capítulo 2 também fala sobre isso, de 1 a João, em que fala que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados. Não fazer desse pecado um álibi contumaz, senão se torna uma desculpa esfarrapada. Não fazer como aqueles fariseus da antiguidade, porque aqueles fariseus já compravam um animal, porque na época até então eles propiciavam o livramento do pecado enquanto sacrificava, simbolizando o que seria feito com o Messias, esse Deus que deu a sua vida. Por isso é que a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqueles fariseus, ou aqueles judeus, melhor dizendo, eles sabiam que ia pecar, já ia lá comprando o seu animal com a certeza que pecaria e depois mataria o animal. Então não adianta eu pedir a Deus perdão sabendo: Deus, eu vou pecar hoje à noite. Hoje à noite eu vou cair no pecado da masturbação, hoje à noite eu vou cair no pecado da fornicação ou do adultério. Então desde já eu estou te pedindo que me perdoe. Não, não se trata disso. Nós devemos sim caminhar firmes nesse caminho perfeito, porque o caminho de Deus é perfeito. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, testifica algo que ficou impregnado no meu subconsciente, que diz que Ele é a rocha cuja obra é perfeita, os teus caminhos juízos são. Deus é a verdade e nele não há injustiça. E quanto mais nós caminhamos para a luz, que é Jesus, muito mais cheio da clarividência das Sagradas Escrituras, cheio do entendimento das Sagradas Escrituras, e nós vamos com isso nos enrobustecendo. E as outras coisas vão se tornando supérfluas. Tem um texto, uma frase de Exupéry, do Pequeno Príncipe, que eu acho interessantíssima, em que me parece que no conto a raposa diz, ou a flor diz para o Pequeno Príncipe, eu não sei se foi a raposa, não me lembro aqui mais. Só sei que um desses personagens diz: tu te tornas cativo por aquilo que te dominas.
Muitas vezes nós deixamos nos levar por aquilo que nos domina. O importante é que nós devemos nos tornar cativos é da graça e do amor de Deus. E então enchermos do amor, do gozo eterno, que é muito mais prazeroso do que qualquer relacionamento físico. Não estou com isso dirimindo uma relação sexual. Ao jovem eu volto a repetir: viva a vida, busque em Deus, encontre muitas outras situações que possam aliviar seus desejos e deixe a Deus trabalhar no seu coração. E então vencerás esse mau hábito. Não esse pecado que se coloque uma fita escarlate, mas uma graça que Deus possa favorecer a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.